Hoje, domingo 5 de abril de 2020, do púlpito da Igreja Batista Esperança, para a sua casa e família, sejam bem-vindos a mais uma palavra da celebração dominical, a celebração noturna, como nós estamos fazendo de maneira gravada, remota. Que a graça e a paz de Cristo esteja chegando e reinando sobre a sua casa, sobre a sua família, te dando, além de tudo, saúde junto dos seus. Interessante que nesse momento, a partir desse momento, eu quero começar a tratar com os irmãos, com aqueles que têm acesso a esse vídeo, mesmo não sendo de nossa comunidade cristã, de nosso corpo de igreja, mas que é do corpo de Cristo, e que esta palavra possa alcançar o seu coração, a sua mente, a sua vida, e que ela sirva para um começo, início de semana, com um pouco mais de alento diante das coisas que temos vivido nesses dias, dos novos desafios, eu costumo dizer, das dificuldades que temos passado, hora dessa ímpar, porque até aqui eu já citei, me parece que hoje pela parte da manhã, eu ainda não tinha visto e nem vivido esse tipo de situação. E hoje eu quero estar falando para os irmãos: firmados em Cristo, rocha inabalável. A primeira coisa que nós precisamos saber para que nós tratemos desse assunto é que Cristo é a rocha inabalável, aquele cujo nada pode abalar, e permanecer firme no Senhor em todo o tempo, pois somos o corpo de Cristo, seus representantes aqui na terra, embaixadores diante desse mundo perdido. Precisamos estar a cada dia sendo exemplo para cada um que nos cerca. Por isso, vamos então falar desse assunto: firmados em Cristo, rocha inabalável. Talvez, meu irmão, você ainda não saiba, ou talvez você ainda não se colocou a pensar a sua importância como cristão. Ser embaixador é ser representante direto, é falar em nome de um povo. Quando alguém assume uma embaixada no país, há um instrumento e há um ato em nome de todo o povo daquele país. O instrumento dele é o seu pavilhão, a sua bandeira, a bandeira do país em que se encontra uma embaixada no exterior, é a identidade daquele país. Então, quando se hastia uma bandeira do Brasil, uma bandeira de qualquer outro país, de qualquer outro estado, nós então estamos falando que ali está identificado um território, um pedaço do território brasileiro dentro daquele outro país. A segunda coisa é o seu embaixador. O seu embaixador é aquele que fala em nome de todo o povo a qual ele representa. Toda a instrução, toda a situação que é enfrentada por aquele que é embaixador é falando em nome da população que ele representa, dos cidadãos do estado a qual aquele pavilhão está edificado. Interessante que o cristão, ele é embaixador de Cristo. Ele fala em nome do reino de Deus. E nós somos a parte do reino visível do Senhor. O reino que está na terra para estar acalentando, ajudando, mostrando saídas. E para que isso aconteça, nós precisamos ter em nosso coração um preparo. E esse preparo, ele vem da palavra de Deus, do Espírito Santo do Senhor, que está aqui para nos ensinar, que está aqui para nos ajudar,
para nos ajudar em nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Romanos 8:26, pode conferir esse texto. A nossa oração, ela não é como convém. Às vezes nós estamos necessitando de algo e pedindo outro algo, e o Espírito Santo, ele, sabedor de todas as necessidades da igreja, ele faz uma transformação nesse pedido, trazendo, adequando aquela nossa realidade. E para que a gente comece a entender essa firmeza na rocha e na palavra que é Cristo, eu quero tomar junto com você. Se você quiser, pare um pouquinho esse vídeo, se estiver sem a sua Bíblia na mão, pare um pouquinho o vídeo, corra lá, apanhe a sua Bíblia para que você possa acompanhar essa leitura. Será somente um versículo de base que nós vamos usar, mas teremos outros versículos dentro dessa palavra de hoje. Então é bom que você esteja com a sua Bíblia. Reúna também a sua família em torno da mesa, dentro da sala. Desligue o seu televisor nesse momento que estiver assistindo essa pregação e faça uma prioridade nesse momento do aprendizado da palavra de Deus. É um pouquinho só de tempo, não é tanto assim, e você estará, creio eu, sendo edificado através da palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha só, não há inutilidade então no Senhor. O 58 ainda, na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Paulo trabalha uma situação necessária à fé dos fiéis que estão ali em Coríntio, pois aqueles irmãos viviam em grandes dificuldades pela pressão e opressão do império, que tinha o imperador dizendo que deixava haver a continuidade da vida ou que retirava a vida de quem opusesse a ele. Há 3 conceitos que Paulo trabalha junto a eles, e é o que nós iremos ver nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde que você estiver assistindo esse vídeo. Pois não temos um império que nos maltrate, mas debaixo de muitas lutas e vitórias é que nós chegamos até aqui, como a igreja que prega a palavra e a orientação de Deus em nossa vida. Paulo trabalha então três visões, ou 3 situações, ou 3 conselhos dentro dessa palavra. E é sobre esses 3 conselhos nessa noite é que eu quero trabalhar esse versículo que nós acabamos de compartilhar, acabei de ler aqui com os irmãos. O primeiro conselho é: mantenham-se firmes. A melhor coisa na vida do cristão é a firmeza em todo e qualquer ponto, seja em qualquer que seja a situação que se viva. Então, estar firme é permanecer sólido, seguro, fixo. E para continuarmos como uma igreja teocêntrica, que tem Deus no centro, nos próximos tempos, é necessário não nos permitir ser levado por nada que não condiz com a palavra e a vontade do nosso Deus. O Salmo 57:7 diz assim: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Salmo 62:7 diz a palavra: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Firmeza é o que traz o que chamamos de convicção, por isso devemos ficar firmes em todos os tempos.
Esse momento agora, meu querido, não é momento da igreja deixar de estar firme. O que está fechado, o que está por ordem de saúde, o que está parado são os templos onde a reunião coletiva acontece. Mas você, a sua família dentro de sua casa, eu, a minha família dentro de minha casa, somos a igreja de Cristo. Esse tempo agora não é tempo de fraquejar. Esse tempo não é tempo de estar abalado. Esse tempo é tempo de estarmos firmes diante de nosso Deus. Esse tempo é tempo de nós estarmos realmente sólidos, fitos no nosso Deus. A igreja ela não existe para o tempo bom. A igreja ela está no tempo bom, mas ela existe para que no tempo da calamidade ela busque o Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ora, se nesse momento de angústia, de dificuldade, nós baixarmos a nossa guarda, nós não orarmos, não buscarmos o Senhor, a terra fica desguarnecida dos pedidos que geram as bênçãos extra de Deus. Pastor, mas o que é isso? Bênção extra de Deus? Sim, porque Deus ele nunca deixa de abençoar a terra. A terra todos os dias, em todo momento, ela é abençoada pelo Senhor. Quando nós oramos, quando nós estamos firmes, quando Paulo trabalha aí os seus coríntios, quando todos estão firmes, nós estamos então buscando uma bênção extra. Eu disse em uma dessas pregações do nosso Café com Jesus que uma das coisas que nós precisamos ter é depósito do tesouro no céu. Se nós nos preocuparmos só com o tesouro da terra, nós não vamos ter o que buscar no céu. Por isso Jesus disse assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, quando nós buscamos primeiro a justiça de Deus, a nossa comunhão então ela está estreita com o Senhor. A nossa comunhão de fala está de tete a tete com o Senhor, porque nós temos liberdade de chegar como um filho a um pai e dizer: olha, eu estou precisando que o Senhor me socorra nessa situação. O Senhor é meu pai, eu preciso que o Senhor faça para mim. Eu sei que o Senhor vai me atender, porque o Senhor é o meu pai. Ainda que seja no tempo dele, porque o pai tem o tempo dele. Nem em todo momento, em todas as horas que eu desejo, meu pai pode me atender. Aí a gente espera um pouquinho. Olha, sempre dá aí o nosso pai terreno diz assim: olha, hoje eu não tenho esse dinheiro para te atender, hoje eu não tenho, mas aqui, olha, depois de amanhã eu vou ter. Quando nós trazemos essa figura do pai terrestre, do pai terreno, nós estamos mostrando que as coisas de Deus, as coisas do Senhor acontecem no tempo dele, naquele momento em que ele vê que é realmente o momento de nos atender. Mas isso quando nós temos tesouro guardado no céu. Isso quando nós temos diante de Deus tesouro guardado. Então, quando nós nos mantemos firmes, quando Davi diz assim: olha, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Davi saía de manhã, ia para a guerra, guerreava com o coração convicto da sua vitória. Esse tempo que o Brasil está vivendo, meu irmão, não é tempo da igreja baixar a cabeça, não é tempo de você desanimar, não é tempo do mimimi evangélico. Esse tempo agora é tempo de se dobrar diante de Deus, dobrar os joelhos, orar e ficar firme nas respostas do Senhor. Porque senão, não há sentido de haver igreja na terra. A igreja não é para desfrutar bens materiais, pode-se desfrutar. A igreja não é para desfrutar riquezas dias e dias, pode até desfrutar, pode, mas a riqueza da igreja é ter um Deus que em todo momento atende às orações dessa igreja,
Deus não muda, diz a palavra do Senhor, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus jamais vai mudar, o nosso Deus jamais vai deixar de te responder, ainda que a resposta dele seja diferente do seu pedido, mas adequada à necessidade da sua e da minha vida. O Brasil está precisando da ciência. O Brasil está precisando dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos. Nós falamos que na saúde são esses profissionais, não tem lá o faxineiro que está limpando o hospital. O Brasil está precisando agora de voluntários trabalhando nas áreas. Se você é adequado, certificado para isso, voluntarie-se. Mas o Brasil agora precisa de uma igreja que esqueça essa humanidade exacerbada do século 21 e que volte-se a dobrar diante de Deus, se renda ao Senhor e fala: Deus, em nome de Jesus Cristo, isso é bíblico, o que pedides em meu nome, crendo recebereis. Deus, em nome de Jesus Cristo, traz saúde, traz cura à nossa nação. A nossa nação precisa muito mais do que uma vacina. A nossa nação precisa muito mais do que somente uma imunidade em cada corpo. A nossa nação precisa de alma sarada, de pessoas saradas, de pessoas curadas. E isso é possível através da oração, da palavra de Deus e, claro, da ciência. Eu jamais você vai me ouvir falar em qualquer dos vídeos que eu gravar mal da ciência, ou que não creio. Não, eu acredito nos médicos, eu acredito nos psicólogos, eu acredito em tudo que é necessário. Acredito, mas a minha firmeza para que todos eles possam trabalhar, ainda que muitos dizem não acreditar, mas como eu acredito, eu creio nisso que vou dizer. Eu creio que para que todos possam trabalhar, Deus precisa estar com a sua mão poderosa, guardando a vida de cada um deles. Para que isso aconteça, nós precisamos nos dobrar diante do nosso Deus. Esse é o primeiro conselho, manter-se firme. O segundo conselho de Paulo aos Coríntios é sempre ser dedicados. Olha, agora eu tenho uma firmeza, agora eu sei o que acredito, agora eu sei que Deus pode transformar situações, independente do que outros acreditam ou não. Independente, eu sempre digo isso: se você acreditar que Deus existe, Ele existe. Se você não acreditar que Deus existe, Ele não depende do seu crédito para existir. Ele é sempre eterno e autoexistente. Querendo eu ou não, Ele existe. Ainda que muitos falem que isso é produto de uma falácia, é produto produzido de uma mente, não há como nós estarmos sozinhos sem um Deus, ou sem o Deus. É artigo definido mesmo. O Deus está nos guardando, nos abençoando. Independente de quem você seja, onde você esteja, de qual seu status, sua situação social, Deus está olhando para o ser humano. Quando nós somos dedicados, é a mesma coisa de dizer ser constante no servir. E Paulo trabalha isso na vida dos irmãos. Quero aqui lembrar que somos servos, e para isso vivemos. Servir é poder estar à disposição do Senhor Deus, que é o caso tratado nesse texto. Mas também poder se dispor para o próximo. Espero que possamos estar sempre dispostos
a ser dedicados a Deus e ao nosso próximo, pois para isso a igreja do Senhor existe. Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Isaías 25:1. Você está disposto, meu irmão? Se Deus hoje te pedisse, se Deus hoje falasse com você, saia da sua terra, saia da sua parentela, largue tudo. Eu estou te falando de um desafio bíblico. Se Deus hoje te fizesse esse desafio, deixe tudo, e você vai partir para uma terra que eu vou te mostrar. Estaria disposto? Estaria disposto hoje a largar o conforto da sua casa, a largar a sua vida? Eu estou me dirigindo a você, mas lembrando que eu estou incluído nessa fala. Será que nós estaríamos dispostos a largar o conforto do nosso sofá, do nosso sítio? Será que nós estaríamos dispostos a largar o conforto de tudo aquilo que nós hoje temos para nos dedicar a uma causa de dedicação? Será? Eu estou vendo no Brasil uma situação, com todo respeito, em que o Brasil está faltando médicos. Eu não estudo a ciência da medicina, então eu não sou falastrão também de falar isso aqui delongando. Mas uma coisa é, o Brasil hoje precisa de médicos, profissionais da saúde, que muitas vezes precisam largar o seu consultório e dedicar algumas horas até o atendimento gratuito social. Será que você é um médico cristão que tem agora ouvido essa palavra, tem capacidade de largar o conforto financeiro para estar fazendo isso? Ora, disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, em Gênesis 12, o que Deus estava pedindo para Abraão? Dedicação de vida. Sabe quando Jesus veio aqui, irmãos? Sabe que Deus pediu a Jesus? Dedicação de vida. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Sabe o que Jesus estava pedindo, meu querido, minha querida irmã? Dedicação de vida. Quando Jesus chega próximo a um jovem rico, nada a ver com a riqueza dele, Jesus faz um teste: vai, larga tudo que você tem, vende tudo que você tem, depois vem, segue-me. Distribui aos pobres, depois vem, segue-me. Sabe o que ele estava pedindo? Ele não estava pedindo dinheiro do jovem, ele não estava nem solicitando que o jovem fizesse grandes arrecadações e desse aos pobres. Não é isso. Jesus estava falando assim: olha, vem, dedique-se à minha obra, dedique-se a mim. Será que você tem essa capacidade? Dedicação é muito mais do que fazer esmolas. Dedicação é muito mais do que fazer obras. Dedicação é uma vida exclusiva a quem você dedica. No caso aqui, Deus.
Já pensou? Eu dou essas paradinhas para você pensar junto comigo. Paulo termina dizendo que o trabalho dos romanos ao Senhor não seria, dos coríntios ao Senhor não seria em vão. O que o apóstolo realmente está dizendo para aqueles irmãos, que todas as coisas que estivessem dispostos a passar não seriam vão. Haveria uma grande recompensa aguardando a parte do Deus a quem eles serviam e adoravam, mesmo diante de uma grande e conflitante situação em que viviam. Uma outra coisa que Deus pede é que não nos abalemos. Mas pastor, abalar é antes de dedicar, eu sei. Propositalmente eu inverti a coisa. Dedique-se e não se abale. Jamais se abale. Não estou dizendo aqui que você não possa ter uma fraqueza humana, eu não estou dizendo aqui que você não possa ter uma dificuldade como ser humano, não é isso. Eu estou dizendo que em qualquer situação, jamais, meu irmão, jamais se abale diante de Deus, jamais deixe de acreditar no Senhor. Olha só, quantas coisas aparecem para nos abalar, mas o que significa mesmo abalar? Abalar é retirar a firmeza, é bambear, é o que nos causa falta de coragem, e que temos para vencer todas as lutas é a coragem. Por isso que tempos vindouros da igreja, nada nos abale, nada nos desanime, pois nosso Deus é o Senhor soberano, e isso nos dá uma condição de sermos estimulados à confiança. Romanos 8,31. Quem diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo de número 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Não se abale. Não bambeie as pernas diante de situação. Não deixe de crer que Deus pode mudar as situações, ainda que o mundo inteiro fale que não. Mas a nossa fé deve ser robusta no nosso Senhor. Pastor, hoje pegou pesado. Não, querido, eu peguei Bíblia. Não é pegar pesado. O Evangelho, ele tem que causar mudança. O Evangelho, ele precisa trazer sobre a minha, sobre a sua vida, uma convicção plena daquilo que nós pregamos, falamos e vivemos, porque senão não vale nem a pena estar no Evangelho. Que loucura! Não, loucura não. Se você não tem convicção, você não tem firmeza. Se você não tem firmeza, você não consegue também ter dedicação. Se você não tem dedicação, você não consegue agradar aquele a quem te estou. E para terminar, vai um recado para todos nós, tanto da Igreja Batista Esperança, comunidade da nossa fé, da nossa serventia a Deus, quanto para outros que, se porventura tiverem acesso a esse vídeo, que possamos estar realmente adorando ao Senhor em qualquer que seja a situação, honrando ao nosso Deus em todos os momentos, sermos dedicados ao Senhor, sermos firmes e inabaláveis. Está disposto? Você está disposto a isso? Depende somente de você para que isso aconteça. Então, esteja sempre preparado para atender a voz de Deus em sua vida, servindo-o e ficando firme no que Deus disse através da sua palavra. Deus tem cuidado do seu povo, da qual você é parte. Contribua então para que ele seja honrado
com essa, faça a contribuição usando a sua própria vida. Quando Jesus veio, eu não vou contar toda a historinha, porque senão nós vamos ficar por muito tempo. Mas quando Jesus veio, uma das palavras-chave é que ele falou: eu não vim por vontade própria. Eu vim porque o meu Pai me enviou. Quando Jesus, depois dos seus 3 anos de ministério, depois que Jesus está trabalhando os seus discípulos, o início da sua igreja, ele passa por uma experiência chamada Getsemane. E no Getsemane, Jesus então sofre uma experiência humana, totalmente humana. Ele se abala humanamente e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus, lembrando do seu compromisso, Jesus lembrando da sua obediência, Jesus lembrando daquilo que ele veio fazer, que é arrebatar, tirar a minha, a sua vida das mãos do inimigo de Deus, do adversário de Deus. Jesus, ele se recompõe e diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E Jesus então, dali, caminha para toda a Via Crucis, caminhando para a Via Crucis, com toda aquela história que você, que pelo menos creio eu na Bíblia, conhece. Ele chega no Monte Gólgota, e no Monte Gólgota, caveira, ele é pregado na cruz, e por volta ali das 3 horas da tarde, ele maneia a cabeça, e antes disso ele diz: Pai, está consumado. E ele maneia a cabeça e falece. Diz a Bíblia que um dos soldados pega uma lança, encosta na sua lateral, e ali já sai água. Deixa eu te contar, meu filho. Desceram Jesus da cruz e o resto você também sabe. E ao 3º dia, esse Jesus ressuscitou, e Ele é quem conduz a sua igreja através do Espírito Santo de Deus. E Ele fez isso por mim e por você, muito mais. Ele então nos deu a oportunidade da vida, para que fôssemos firmes, dedicados, inabaláveis na sua obra. Que esta palavra nutra o seu coração durante esta semana, e que você, em todo o tempo, seja abençoado. Mas antes disso, que você pense na nossa responsabilidade como igreja, diante de Deus e diante de uma sociedade na qual estamos inseridos, e com as mesmas dificuldades deles. Mas a nossa obrigação de amor, de adoração, é estar orando, buscando e clamando ao nosso Deus por nossa vida e pela vida de cada um deles. Que Deus nos abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nos dê paz. Uma semana de excelência para você, para mim, para a família, para o Brasil e para o mundo, em nome de Jesus.